sejam bem-vindos a mais um 5 Gerações. Nós estamos aqui pontualmente todas as segundas-feiras. A geração de 80 nasceu num país recém-independente, mas que ainda buscava encontrar-se. Cresceu em escolas com janelas partidas e cadernos partilhados. Aprendeu a sonhar enquanto à sua volta os adultos tentavam entender o que fazer com a liberdade conquistada. É uma geração marcada pela ausência e pela esperança. Filhos de um país em construção, aprenderam a andar depressa, a trabalhar cedo e a sonhar com um mundo, mesmo quando o mundo parecia longe. Quando os outros ainda viam fronteiras, esta geração começava a ver pontes. Luzana Costa é uma dessas vozes. Engenheira, geóloga, investidora, líder pan-africana e, acima de tudo, uma mulher que acredita que se pode construir impacto sem deixar de pertencer à sua geração, onde foi ensinada a resistir. E ela aprendeu a transformar. Boa noite, Luzana. Bem-vinda aqui ao podcast 5 Gerações. Queres cumprimentar os nossos telespectadores? Boa noite aos telespectadores. Essa é a tua câmera, a minha está ali, já me fazerem muitos sinais e a me darem aqui um monte de toques. Okay. Luzana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Luzana é da década de 80. Vocês não lutaram pela independência. Também não cresceram em paz. Cresceram no meio. Como é que isso vos moldou? Prontos, falando da minha experiência pessoal, não é? Eu cresci metade na paz, metade em tempos de guerra. De uma forma pessoal, eu perdi o meu pai muito cedo, por causa mesmo da guerra, e por causa dessa perda fui posta fora de Angola também muito cedo. De uma forma mais ou menos de tapar os olhos, os ouvidos, que isso, o que está a acontecer ali é ali e tu vais ser outra pessoa lá. E então acho que isso criou muito conflito interno, não é? De uma certa forma também criou raízes muito fortes. Como eu disse, eu vou estudar fora muito cedo, tinha 13 anos, mas por ter saído de Angola com raízes bastante fortes, consegui não me perder, como é que se diz? Não me perder... Não perder o vínculo. Exato, não me perder no mundo alheio. Eu sabia exatamente quem eu era, de onde é que eu saí, porquê que eu saí, estava aqui todas as férias. Então havia sempre aquele vínculo muito forte de, ok, tens um mês para ir fazer o que quiseres fazer com os teus amigos que nunca outros 2 meses. E então um trabalho muito forte e eu acho que muitas pessoas da minha geração também viveram a oportunidade de ir para fora estudar. A educação... Nós voltamos, estamos aqui, não é? Acho que o que falhou, mas pós-guerra, os nossos pais sempre quiseram aquilo que nós passamos de forma... Então houve uma quase de tentar nos tapar das realidades. Tivemos isso tudo, crescemos um bocadinho de ilusão que pronto, já fazer, estar, etc, etc, que não correspondia exatamente. Os meus filhos não vão sofrer, mas conhecer a palavra sofrimento. Né? Eu ainda, o vizinho te batia, vinha queixar o teu pai também te batia isso. Não via isso mais na nossa geração, ou seja, já não viram isso. Os dos 80 começamos a perder isso cedo, acho. Eu sinto, os meus filhos não podem passar pelo mesmo sofrimento do que eu passei. Eu sinto essa mensagem a perder-se muito para o materialismo. Como é que tu vês isso? Prontos, exatamente, eu não quis dizer com essas palavras, mas o materialismo é uma das coisas que foi substituto para o sofrimento. Nós não e agora os miúdos, etc. Então acho que é muito a ver com essa pseudo que os nossos pais nos dão e tornou-nos um bocadinho reconstruir um país. Passar os conceitos morais, a troca de o meu filho não pode passar. Eu acho, não é? Assim, mas volta. Prontos, antigamente era assim e agora temos todos tapipis, estudar nos colégios e blá 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 blá. Então criou-se uma geração um bocadinho dissociada, acho. Se amanhã Angola perder a memória, o que é que achas que ficou da tua geração?
Eu acho que fica o empreendedorismo. Eu acho que a minha geração foi a primeira geração a fazer empreendedorismo de uma forma estruturada. Ou seja, os nossos pais já foram empreendedores. Qualquer pessoa que tem uma padaria, qualquer pessoa que vende na rua é um empreendedor. Mas acho que a minha geração é que, pronto, por causa daquela educação, nós começamos a ver pessoas da nossa idade, os Mark Zuckerbergs e etc. da vida, não é? A fazerem coisas grandes, enormes, a mudarem países. Então, a minha geração começou, e tu vês isso muito pela África toda, começou a voltar para os seus países de origem e a quererem fazer o mesmo tipo de coisas. Não é? Tu vês empresas em Angola que têm isso, que estruturaram negócios, foram empreendedores de uma forma de não, é isso que eu vou fazer e é assim que eu vou crescer. Eu acho que a nossa geração pode deixar isso para Angola, sim, senhor. E vocês vieram com energia, com criatividade, com ilusão, mas encontraram um país partido. Como é que se constrói em cima deste entulho todo? Mas nós encontramos um país partido, mas não sabíamos que estava partido. Eu acho que isso é uma desculpa que nós podemos dar. Nós não sabíamos que estava partido, porque, como eu tinha dito, foi-nos dada aquela proteção de que vocês vêm de férias, veem muito do que é bom e não nada do que é difícil, não é? Nós só fomos descobrir mais tarde que o país estava partido. Em que momento? Quando o preço do petróleo despencou, provavelmente, é que descobrimos que o país estava partido, porque antes acho que não fazíamos muita ideia. Uhum. Sabíamos que as coisas não estavam bem, exato. Mas não acho que houve aquele despertar do tipo, oh, ok, aqui temos que fazer alguma coisa para ajeitar. Eu acho também quando começamos a trabalhar, quando voltamos e arranjamos os nossos primeiros empregos e começamos a trabalhar com pessoas da geração mais velha, começamos a ver que, ok, trabalhar em Angola afinal é assim, não é? E muitos de nós depois tivemos oportunidades de trabalhar um bocadinho fora, 2, 3 anos depois voltar. E já começa a haver aquela desconexão com, não, mas não é assim que se trabalha. Então nós não sabíamos que o país estava, entre aspas, partido, não é? E pronto, não sabes falar, tens que aprender a falar, descobrir como é que se fala e depois começar a falar. Nós estamos na parte de descobrir como é que se fala, acho. E nessa descoberta, como é que se constrói um país que está partido? Nós temos que executar melhor, nós temos ótimas ideias. Somos muito bons a ter ideias mil e etc. Saber executar e fazer, como é que se diz em português, o follow-through. É começar de 0 a 1 e terminar. Estruturar. Dizer, não, fiz, que é assim que se faz, é assim que se estrutura, é assim que se faz bem. Nós temos muitas pessoas que fazem isso, mas é difícil. Porque nós não somos um país necessariamente de processos, de estrutura, de não posso ir ali fazer as coisas e aquilo vai dar certo. Ainda somos um país muito de, ok, vai lá para trás, pronto, falar com aquele e não sei o que. Não estou a dizer que é no geral, não é assim no geral, mas nós temos que ser melhores a executar. Ao estudar fora, o que é que trouxeste de novo? O que é que essa experiência de estudar fora fez-te, como é que fez-te olhar para o país? Eu não só estudei fora, 90% da minha carreira é feita fora de Angola. Ou seja, a minha visão é um bocadinho, a minha visão pessoal, não é? É um bocado diferente do que eu posso dizer, prontos, que a maior parte das pessoas que foram estudar e voltaram diretamente e têm essa carreira aqui. Não estou a dizer que é diferente melhor, estou só a dizer que é diferente, não é? Então, eu tenho uma visão um bocadinho mais pan-africana, um bocadinho mais global, nesse sentido. Eu acho que a pergunta foi exatamente como é que se constrói, o que é que eu trouxe. Como é que olhas para o país? Porque acabas por ter uma visão diferente. Pois, eu acho que eu trouxe um rigor um bocadinho mais elevado. Rigor de trabalho. Rigor de que as coisas têm que começar, as coisas têm que acabar, as coisas têm que ter processo. E de sustentabilidade e longevidade. Ou seja, quando se faz as coisas aqui em Angola, é no sentido de sempre, no geral, né, de uma forma super generalizada, é no sentido de sempre, vou ganhar isto, isto vai ser a melhor coisa da minha vida e não penso dali para frente. Nós literalmente inventamos a palavra micheiro.
Micho é uma profissão que não existe, pronto, existem outras partes, claro, mas aqui existe como profissão. Como uma profissão. Que tipo, vou fazer esse business, vou ganhar a micha e estou feito. Não é? Então acho que o meu ver é um bocado diferente. Eu prefiro ganhar menos, mas ganhar durante 10 anos, do que ganhar muito só hoje. Muito por um período que não sabes quando mais voltas a ter aquilo. Então a minha visão é mais sustentável, um bocadinho mais sustentável, um bocadinho mais de execução. Não digo de trabalhar duro, porque há pessoas que trabalham 10 vezes mais duro do que eu. Todo mundo que passa o dia todo no sol trabalha 10 vezes mais duro do que eu. Não digo trabalhar duro porque isso cria a impressão de que eu sou o que sou, estou onde estou porque eu trabalhei mais do que o outro. Não, metade do que eu sou é sorte. Não é? Nasci na família certa, tive o privilégio de estudar fora, trabalhei duro para... Oportunidades. Exato, oportunidades. Para eu estar onde estou, a partir de onde eu saí, é muita sorte. Então não posso dizer que, pronto, trabalhei mais que os outros e tal. Então, para responder à pergunta, eu acho que a minha visão e o que eu trago é um bocadinho de rigor de execução e uma visão um bocadinho mais ampla de que Angola é assim, mas estamos no meio de uma África tremenda. Neste aspecto, sentes-te privilegiada? Nunca, olha, sabes que eu nunca pensei nisso. Tenho certos privilégios, sim, mas não sei se eu sou uma pessoa... Acho que devo ser uma pessoa privilegiada. Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, disseste que chegaste hoje de um voo. Foi a trabalho? É sempre uma mistura dos dois. Sempre uma mistura dos dois? Porque há isso, há a sorte, há a oportunidade, mas há também o trabalho árduo, há a dedicação. E tu te dedicas ao teu trabalho, à tua carreira. Um bocadinho demais, mas é. Então, de certa forma, sim. Qual é o teu sonho, Lozana? Meu sonho, eu gosto com as pessoas que eu quero ganhar um Prémio Nobel da Paz. Uau! Esse é o sonho. Estás a trabalhar nisso? Eu não acho que dão prêmios desse tipo a investidores, mas vamos ver. Ok. O que é que uma angolana devia fazer? Meu Deus, tanta coisa. Eu podia desistir de fazer metade das coisas que eu estou a fazer e dedicar a minha vida a criar orfanatos, tratar de crianças com SIDA, etc, etc. Mas não acho que é aí o meu forte. Então, se vou ganhar ou não sei. Mas o plano é ganhar, de alguma forma. Agora, diz-me uma coisa. Nós crescemos a ouvir sempre que as coisas boas podem ser imitadas. O que é que tu vês no resto da África que Angola podia imitar? Eu acho que o resto da África, muitas partes da África têm um bocadinho mais de, que eu estava a dizer, rigor de trabalho e rigor de processo, um bocadinho mais de... Todo mundo reclama do seu próprio país, não é? Todo mundo reclama. O ser humano nunca está contente, nunca está satisfeito. Mas, exemplo, o nigeriano é o que mais manda dinheiro de fora para dentro. Está sempre a mandar dinheiro de volta para a Nigéria. Nós só tiramos de cá para fora. Então tem uma coisa que nós podemos imitar. Tentar ver formas de que o que nós fazemos fora ter consequências cá dentro. Não o que nós fazemos aqui ter só consequências fora. Será que isso tem a ver com a realidade da nossa imigração? Também. Com a qualidade, nesse caso, da nossa imigração? Também tem. Mas isso vê-se, prontos, há jovens a emigrar em toda a parte da África, em toda a parte do mundo, querem ir para fora, etc. Eu vou dar de novo o exemplo da Nigéria. A moeda lá enfraqueceu muito, então vejo muitos jovens já irem para o Canadá, e etc, etc. Mas aquele contacto sempre existe, aquele reverso, vou mandar dinheiro para casa, existe. Não é? Porque, prontos, a qualidade das pessoas que imigram já é um bocado diferente também. Falaste um bocadinho da tua carreira ser diferente, quando falaste sobre o caso do Prémio Nobel da Paz. O que é que a Lozana faz? O que é que eu faço? A Lozana faz muitas coisas. Primariamente, pronto, eu giro um fundo de investimento de capital de risco, então sou investidora número 1. Giro empresas minhas, número 2, então, tipo, a Lozana faz um bocadinho de tudo, né? Está ligada a? Prontos, uma das empresas mais recentes, eu estava a tentar resolver um problema para o meu portfólio de empresas, no sentido de recrutamento e talento. Não é? Pronto, vou estender um bocadinho, mas, por exemplo, tu és uma empresa na Europa, o investidor dá-te bastante dinheiro. É raro
tu preocupaste em ir fazer a contratação tu sozinho. Contratas alguém e essa pessoa vai te encontrar as melhores pessoas para te pôr na tua empresa para fazer aquela empresa crescer. Em África isso é um produto muito caro, uma coisa muito cara. Não é uma empresa de 5 pessoas que tem os valores para ir fazer isso. Então, quis criar um produto que se adaptasse à realidade africana e pudesse, como é que eu digo, surface, pudesse fazer sobressair talentos para pôr em sítios, em empresas que estão em crescimento rápido em África. Então, daí sai a Gingerbread, uma outra empresa que faz isso, entre outras. Começas como empreendedora e depois investidora, é isso? Como é que o empreendedor... Começo como investidora, depois... Prontos, só passo porque às vezes estou a tentar resolver um problema que eu estou a ver e digo, ok, eu preciso que alguém me resolva isso. Exato. Então vou eu resolver. Então as empresas estão interligadas. Uma terciariza o serviço da outra, é isso? De certa forma. Diz-me uma coisa sobre o dilema da construção. Diálogo com a geração de 90. Agora... 80, quando chegou a década de 90, tinham apenas 10, 8 anos. Eu sou dessa geração, sou dessa década. Está melhor que nós, pá. Cresci a ver-vos e a fazer perguntas. Que perguntas é que vocês gostariam que nós fizéssemos a vocês? Eu tenho bastantes sobrinhos, não é? E eles às vezes não fazem as perguntas e eu respondo-lhes na mesma. Eu gostaria que perguntassem mais como é que vocês fizeram as coisas. Porque a vossa geração e a geração a seguir teve muito acesso. Acesso à internet, acesso... Pronto, estava tudo mais ali à vossa mão. Ou seja, vocês não tinham... Vocês tinham como ir buscar as ferramentas para saberem fazer as coisas. E de certa forma, põem a experiência... Passou daquilo para o iPhone, não é? A minha aprendeu-se muito as transformações globais, transformações únicas no país. Então nós somos uma geração, de certa forma, privilegiada, porque vivemos muita história. Então eu gostaria que vocês perguntassem mais como é que se faz as coisas e não só ChatGPT, Wikipedia, Google e etc, não é? Porque vocês têm como aceder a essas coisas, principalmente em termos emocionais e blá blá, ferramentas que os nossos pais não tinham, nossos irmãos mais velhos também não tinham. Nós começamos a aprender sozinhos, já têm como ir buscar. Então eu gosto para fazerem igual, mas terem a passagem do testemunho. Como é que achas que é passar o testemunho à geração? Eu acho que fazendo. Nós estamos a passar o testemunho a fazer. Eu não sou uma muito pública, mas conheço e acho super engraçado. Não vou dizer exatamente quem, acho que vai estar no podcast, já me disseram que vai estar. Eu estava com essa pessoa e pronto, haviam sobrinhos que me viram a falar com essa pessoa e ficaram assim, meu Deus, blá blá blá, sou do vosso show e etc, etc. Então eu acho que é fazendo e sendo um bocadinho mais visível, culpa minha também não sou, um bocadinho mais visível com as coisas para que a próxima geração veja que alguém fez. Eu, quando era mais nova, eu gosto de gozar, mas é uma realidade, eu queria ser o Kofi Annan, porque era a única pessoa negra que eu via africana com espaço global. Não é? Era uma pessoa, pronto, era o secretário-geral das Nações Unidas, era conhecido mundialmente. Eu, quando estava a crescer, não estava a ver mais ninguém que tinha esse tipo de destaque no mundo. Pronto, veio Nelson Mandela depois, blá blá blá, mas o Kofi Annan foi a minha meu ponto de referência de alguém que estudou, começou a trabalhar, a carreira fez chegar ali. É que teve preso 20 anos, sofreu muito, blá 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 blá, porque isso havia muitos exemplos em África. Em que teve uma trajetória, entre aspas, normal. Então, eu gostaria que eu não tivesse que querer ser um homem de 60 anos, como uma menina de 5. Queria que houvessem mais exemplos dentro da Angola para a próxima geração poder olhar. Esperas um dia ser um desses exemplos? Para as pessoas próximas, quem sabe, mas não espero ser esse exemplo assim a nível nacional. Sim, porque tu mantens a tua vida aí no anonimato. Há algum legado que a tua geração se orgulha de ter deixado? Ainda estamos aqui, então não posso dizer que deixamos. Nós
nós só estamos a crescer agora, nós estamos a ficar mais velhos agora, estamos a entrar nos 40, ou seja, agora somos os mais velhos, que é uma coisa horrível de se pensar. Nós é que temos os filhos, nós é que estamos a ter os cargos, nós somos os adultos na sala. Terrível. Então, vamos dar mais 10 anos para ver o que é que a gente vai deixar. Qual é o papel que queres assumir agora? Eu acho que mais um bocadinho de uma ponte do que está fora para dentro e de dentro para fora, não é? Mas uma ponte para quem quiser atravessar, não é? Porque a ponte está ali aberta e todo mundo passa. Para quem tiver vontade de atravessar essa ponte, eu estou ali. Sentes que a tua geração abdicou da política, da ação cívica? Posso dizer que sim. Agora vejo mais a minha geração entrar um bocadinho mais para a política. Antes não, porque nós ainda somos da geração do menino não falar política, etc, etc. E só posso dizer que nos últimos 5, 6 anos é que eu vejo a minha geração com voz política ativa. Não é? Pessoas de 40, 35, 36 que têm orgulho de estar no Instagram, dizer que são da OMA, ou que são do CAPX, ou que escrevem artigos e blá blá blá, e falam das coisas que acham que não estão certas, etc. Acho que abdicamos sim, mas volto ao meu ponto principal, por causa daquela proteção, ou pseudo-proteção que puseram à nossa volta, de que já está tudo bem, vocês agora só precisam viver. Como é que se diz vive só, não é? Yeah. E neste caso sentes que a tua geração está a construir o país? Ou pelo menos a contribuir na construção do país? Acho que muitos estão a tentar, sim senhora. Se estamos a construir o país, eu pessoalmente acho que ainda não. Eu acho que ainda há uma geração em cima de nós. Eu tenho uma irmã mais velha, não é? 8 anos mais velha que eu, então a geração dela ainda está por cima. O que é que falta? Para chegarmos lá? Olha, precisa-se que a aposentadoria em Angola funcione, não é? Para as pessoas poderem se aposentar, para começar. Eu acho que faltam, pronto, os exemplos, as vontades, aquilo de, ok, eu tenho uma tia, por exemplo, ela trabalhou muitos anos numa instituição pública ou privada, uma das maiores instituições em Angola. Ela orgulha-se muito que diz, eu criei aquele engenheiro. Aquele fulano está ali, eu é que lhe criei profissionalmente, não é? Então acho que tem que haver mais disso. Pessoas das gerações mais antigas orgulharem-se de que eu é que puxei eu é que puxei aquele, eu é que pus aquilo lá. Eu não sou muito boa com as pessoas, mas dizem-se, aquele é meu puto, aquele é meu miúdo. Tem que haver mais disso. E sentes que tens consumido muito desta geração que veio antes da tua? Falaste da tua irmã, que é a tua mais velha de 8 anos. Não acho que eu pessoalmente consumi muito, porque a geração da minha irmã, pronto, princípio de fim de 70, princípio de 80, aquele mixzinho, ainda viveram bem a guerra e pronto, o desejo dos nossos pais para eles era trabalha, entra para uma instituição firme, casa, tem filhos, faz a vida assim normalmente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, e acho que muitas pessoas da minha geração ainda têm muito disso, mas desviaram também um bocadinho. Então, volto a dizer, a parte do empreendedorismo não é só nos negócios, mas no âmbito pessoal. Te sentes assim meio divorciada com essa geração que vem antes da tua? Não digo que não sinto muito, porque foram essas pessoas que praticamente também me criaram, não é? Os meus primos mais velhos, as minhas primas mais velhas, a minha irmã mais velha, de certa forma, eu vi o que eles fizeram, puxei o que eu queria e depois disse, não, essa parte eu não quero. Então vou experimentar para ver se eu consigo fazer diferente. Eu acho que a minha geração fez muito disso. Como agora falaste sobre isso, por isso é que surgiu-me essa questão. Porque há muita coisa que nós vivemos no passado e acabamos por passar os nossos mais novos, disseste falas com os teus sobrinhos. Então, de alguma forma, alguma coisa que tu respeitaste, mas não concordas. Exato.
Há sempre alguma coisa. Eu respeitei muita coisa. Aquela geração ainda era muito família. A minha, acho que pronto, está a largar um bocadinho isso. Nós somos um bocadinho mais individualistas. Temos uma mente um bocadinho mais europeia, americana, etc., que é individual. E eu respeito muito a instituição do que é uma família, não importa o formato em que está, mas aquilo que a gente cresceu, de estar todo mundo junto, os primos e etc. A geração antes de mim, ou antes da minha, trouxe ainda isso muito, e então isso eu valorizo bastante, que passaram ainda para mim. Vais dizer que a Nisol é chata, conseguiu mesmo tirar essa resposta. Não, vou dizer que a Nisol é boa no que faz, porque conseguiu tirar a resposta. Obrigada. Agora emocionei-me um bocadinho porque fez-me lembrar também dos conceitos familiares, estar sempre com a minha família. Houve momentos em que podias ter desistido de Angola. Por que é que ficaste? Por causa exatamente disto. Por causa da minha família. Eu estive fora durante muitos anos, mas sempre com o pé, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só nos últimos 3, 4 anos, desde o Covid. Vou dizer que foi o Covid. O Covid foi aquilo que disse, eu se caio aqui, quem é que vem me apanhar? Tenho ótimos amigos, tenho pessoas que eu adoro, várias partes do mundo, mas a minha família é que me, como é que se diz? Âncora aqui em Angola. Se Angola fosse uma pessoa sentada aqui à tua frente, o que é que lhe dirias? Como é que eu resolvo o teu problema? Diz-me como é que eu resolvo e eu vou-te resolver. Uau, desmistifica um bocadinho. Eu acho que eu sei quais são os problemas. Eu acho, claro, né? Acho que eu sei, mas se Angola fosse uma pessoa que praticamente está numa depressão profunda, não é? Não sai de casa, não sai da cama, está triste, só chora e etc, etc, e não consegue sair dali, porque praticamente isso, em certos aspectos é assim que às vezes o país está. Está triste, está sem esperança, o mundo todo está assim, não é? Mas pronto, está triste, está sem esperança, e eu acho que eu faria o que eu faço com todos os meus amigos. Vou lá ter, o que é que se passa? Como é que podemos resolver? É para te ouvir? Vamos ouvir mais, depois vamos ter que resolver. Vamos ter que sair daqui e fazer alguma coisa. Então perguntava isso. O que é que tu precisas? Sentes essa depressão como um diagnóstico do nosso país? A depressão foi uma analogia que eu quis usar, mas prontos, tudo para nós aqui corre mal. Aqui não se faz isso, aqui não se faz aquilo, aqui. Aqui é todo o sítio onde tu estás. Podes estar em Portugal e aqui também é isso e aquilo. Tu podes estar em Londres, aqui é isso e aquilo. Podes estar na Nigéria e aqui também é isso e aquilo. É sair desse mindset de que nada está bom. Exato. Faz alguma coisa. Surge-me uma pergunta. Sentes que nós estamos constantemente à procura de um culpado para os nossos problemas? É mais fácil, não é? Não é mais fácil culpar alguém? Há uma expressão que diz: quando tens um dedo a apontar para fora, 3 a apontar para ti. Então olha primeiro para esses 3, depois é que aponta para fora. Como é que mudamos esse pensamento? Fazendo exatamente isso. Olhando primeiro para esses 3 dedos, depois é que olhar para fora. O que é que eu faço todos os dias? O que é que eu posso... O exemplo mais simples é... Estás na rua, deitas o lixo para o chão. Porque, alguém vai apanhar. Eu conheço alguém que, sempre que vê isso, olha para a pessoa e diz: seu porco. Como quem diz, tipo, estás a fazer isso porquê, não é? Eu acho que mudamos isso olhando para os nossos atos, olhando para como é que nós vivemos, como é que fazemos as coisas à nossa volta. Nós temos um bocadinho de dificuldade, não sei o que é que mudou em viver em comunidade, ou seja, se do portão da minha casa para dentro está ok, tudo ótimo, o que está a acontecer lá fora não me importa. Bem no princípio da nossa conversa, disseste que quando eras mais nova tinhas como referência um estrangeiro. E hoje? Mudou alguma coisa? Tens alguma referência do teu país? Do meu país? Conheço muita boa pessoa, mas eu acho que já não tenho referências de uma única pessoa que eu gostaria de ser. É engraçado que eu conheço o filho dessa pessoa hoje, conheço muito bem, e nunca disse: olha, eu queria ser o teu pai quando era mais nova.
Não, genuinamente nunca lhe disse, porque aquilo era uma única pessoa que eu achava que encompassava tudo. Hoje eu sei que não há uma única pessoa que vai moldar aquilo que eu quero ser. São vários exemplos, várias coisas, várias pessoas que eu tento puxar um bocadinho o que é que eu gosto mais que aquela pessoa faz, o que é que eu gosto mais ali, o que é que eu gosto mais aqui, e tentar construir a pessoa que eu quero ser. Então sentes que nós precisamos de novas referências? Novas referências podiam ajudar? Não, não foi assim que eu quis dizer. Há bastante, conheço pessoas muito pragmáticas, muito para frente aqui em Angola, pessoas que eu nunca esperava conhecer, não é? Desde que comecei a passar mais tempo cá, comecei a conhecer essas pessoas, comecei a encontrar essas pessoas, então são ótimas referências de pessoas angolanas que estão a fazer ótimas coisas, mas como eu disse, eu já não tenho uma única referência. São várias pessoas. Podes citar nomes? Angolanas? Das referências angolanas. É uma pessoa que eu gosto muito, ela chama-se Winnie Batista. Acho-lhe muito... Para existir no meio em que ela existe e fazer as coisas que ela fez e ainda quer fazer e continuar a ser quem ela é, sem desculpas, gosto muito desse aspecto dela, não é? Um exemplo. Mais? Posso falar da minha tia Leonor, que é uma pessoa também que nunca se deixou... Nós temos muitas expectativas sociais para mulheres. Ela nunca se deixou empurrar por essas expectativas, não é? Acho que é um bocadinho uma coisa de família, mas ela é um bocadinho particular. Essa minha tia que anda rímel azul, literalmente azul, e pronto, diz: eu sou bonita, tudo me fica bem. E aquilo é as pessoas à volta dela, as pessoas querem aprender, as pessoas querem estar com ela, fazer parte da... Um ponto de referência é ser boa pessoa, não é? Os outros. O rímel azul é uma das... Nós gostávamos que íamos... Pois é, pessoas há outra coisa. Como da nossa sociedade? Especificamente o papel da mulher. É a mulher. Todo mundo. E quando tenta se dedicar? Eu acredito muito que sem perder que a mulher quer ser, não é? Existem vários tipos de mulheres. Então, eu não sou a mulher aquilo. E sei que a mulher, né, na sociedade angolana, em várias... Eu acho que por ter verdade em vários aspectos, é aquela sala. Já sentes que as mulheres ocupam os seus lugares, Acho que sim. Eu acho que ainda há muito estigma, muita coisa a acontecer, mas eu acho que há um trabalho muito grande. Nós temos acho que temos um dos parlamentos africanos mulheres. As mulheres. Isso é uma coisa enorme. Ou seja, tu vês para grandes, não é, que se fazem as leis do país, não têm aquela voz. E nós temos. Esse parlamento feminino tem impacto na sociedade? Eu creio que não tem como não ter. Eu pessoalmente não, mas eu acho que a forma de pensar já começa a ser diferente. Nós pensamos de uma forma um bocadinho diferente. Tivemos nossas mães, etc., tiveram uma experiência de vida completamente diferente, né? Completamente, pronto. Então já traz outro tipo dentro da... Nós ainda somos muito mais... E em relação à tua carreira, empreendedora, investidora, como é que vês o ecossistema daqui a 10 anos? Já, sinceramente, eu não sei dizer. Não? Não sei dizer, nem sequer me atrevo a prever. Como é que vês agora? Ainda há muito por fazer, e acho que nós devemos nos ajudar um bocadinho mais. Só no âmbito das pequenas e médias empresas, por exemplo. Tu vês alguém que vem de um outro país e consegue abrir uma loja e está ali, depois já abriu outra, e tu vês o angolano dizer: esses vêm, blá blá blá, e patati patatá. A diferença aí é que há ajuda de um para o outro. Então, no nosso ecossistema, acho que tem que haver um bocadinho mais de união. No nosso sistema de empreendedores, de investidores, tem que haver um bocadinho mais de união. Eu acho que as pessoas estão a fazer isso, criam associações e etc. e estão a querer trabalhar mais em conjunto, não é? Eu pessoalmente posso falar de pequenas e médias empresas e de startups. Nesse ecossistema eu posso falar. De resto, é o que eu observo. Eu acho que as pessoas estão a tentar fazer, mas não sei dar exemplos específicos. E agora, como empreendedor, ainda como empreendedora e mulher, vou tocar nesse ponto de mulher, qual é o conselho que tu deixas a mulheres da nova geração que gostariam de seguir
este ramo? Eu não gosto de dar conselhos. Eu não gosto de dar conselhos porque dar conselho é dizer o que tu tens de fazer. Eu não sei, cada situação é uma situação. É uma né? situação. Então é mais... Pronto, se eu tivesse que dar um conselho, né? Eu diria intuição. Intuição. Nós sempre sabemos o que é melhor para nós e sempre ignoramos. Sempre não. A maior parte das vezes ignoramos por causa do barulho aqui fora. Então, se eu fosse dar um conselho, diria isso, é ouvir a intuição da pessoa, se é seu ramo que quer seguir. Porque eu não cheguei aqui porque queria. Começaste com geóloga e engenheira. Foi aí que eu comecei. Eu praticamente tropecei, caí de cara no investimento. Não foi algo que eu fui à procura. Então é empreendedora há pouco tempo? Não. Não? Quantos anos tem de empreendedorismo? Eu diria uns 6 anos. Uns 6 anos. É. Infelizmente, Luzana, o nosso tempo chegou ao fim. Mas antes, gostarias de deixar uma mensagem à nova geração, assim, em uma vista geral de como está o país, de como foi a tua geração, porque aqui o 5 Gerações é uma partilha de conhecimentos, de experiências, e uma coisa que nós aqui procuramos timbrar é a nossa cultura. Okay. O que é que tu gostarias de deixar? Se eu fosse deixar algo, era mais dizer façam melhor, não tenham medo de trabalhar duro, e acho que a nova geração tem isso em mente, que eles viram o que veio antes e querem realmente fazer mais por eles próprios. Pelo menos é isso que eu observo. Obrigada, Luzana, por ter aceito o nosso convite. Espero que tenhas gostado de estar cá. Já dei conta que não gostas dos holofotes. Nem por isso. Nem por isso. Nem por isso. O episódio de hoje fica por aqui. Tivemos a Luzana, empreendedora, investidora, mulher, a partilhar a sua experiência. Eu espero que tu, como mulher aí em casa, tenhas te identificado e aprendido alguma coisa. Estaremos aqui a próxima segunda-feira com 5 Gerações.